como a tua experiência, principalmente no e-commerce, é complementar. Quando você fala que você está centrada no usuário, que você precisa fazer uma venda para aquele usuário e você precisa que aquele usuário se engaje com você, os fundamentos eles não mudam tanto. Uma das coisas mais encantadoras, eu acho, mais divertidas da minha jornada na Globo tem sido a curva de aprendizado, né? O que você acredita que foi essencial para você chegar ao cargo que ocupa hoje? Eu sou muito movida por impacto. Eu me divirto muito na jornada de grandes entregas. No Mercado Livre, lá tem um princípio cultural que se chama beta contínua. Isso quer dizer que a gente está eternamente em modo beta, né? Você nunca vira um produto acabado, você está sempre em modo beta. Mas a verdade é que a gente está sempre em transformação. Como é que foi construir sua liderança no mercado historicamente técnico e estratégico? Eu sempre fui um pouco distraída para temas de ser mulher ou estar entre homens. Eu, de verdade, sempre me entendi como uma pessoa e as outras pessoas como pessoas. E nunca me senti diferente de ninguém em termos de capacidade. A maternidade, ela foi um marco que aí eu entendi. Eu sou mulher mesmo, assim, eu não sou uma pessoa, eu sou uma mulher, né? Ser mãe muda muito essa percepção depois disso. Hoje, na Globo, por exemplo, eu tenho no meu time uns 70% de mulheres ou mais nessa posição. Ele não é um número totalmente intencional, é simplesmente as vagas são abertas, a gente fecha pela melhor opção, né, para aquele perfil, para aquele contexto. E olhando para a sua própria trajetória, o que ainda te move profissionalmente? O que me move é fazer coisas grandes, sabe? Fazer coisas de grande impacto, de poder contar uma história, de poder ser útil, isso que me move. Olá, bem-vindos a mais um Abotcast. Esse episódio é exclusivo do Streaming Ladies. Hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, bastante história para contar, alguém que veio do mercado de e-commerce, que tem grande background no mercado de e-commerce e hoje tá numa das maiores empresas a nível brasileiro, e que tem uma responsabilidade muito grande. Eu tô aqui com a Júlia Rueff, executiva da Globo, uma profissional que acompanha de perto os movimentos estratégicos ligados ao Globoplay, inovação, distribuição de conteúdo, marketing e, obviamente, o avanço da TV 3.0, que é um papo também que a gente quer ter hoje. Júlia, um prazer tê-la aqui com a gente hoje. Muito obrigada por participar. Eu que te agradeço, Paloma, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Tenho certeza que a gente vai ter uma conversa super interessante. E a Júlia atua em um dos mercados mais dinâmicos e desafiadores da indústria de mídia e entretenimento. É um mercado que está sendo redefinido pela tecnologia, pelo comportamento da audiência e as novas formas de consumo. E é justamente sobre isso que vamos conversar hoje. E aí, Júlia, para a gente começar, quem é você, além da sua posição atual na Globo? Bom, eu sou uma carioca que mora aqui em São Paulo já há 16 anos. Sou mãe de uma filha de 5 anos, a Manuela. Sou casada também há alguns anos. E, enfim, sou essa pessoa, né? Trabalho muito, né? Em busca sempre de encontrar tempo de qualidade / equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Mas hoje trabalhando dentro de uma empresa que me permite muito pro Rio, onde está minha família, onde eu tenho amigos de infância. Então, essa sou eu. E me conta um pouco, se você puder resumidamente falar sobre a sua carreira. Olha, eu tenho, como você comentou, né? Eu tenho 20 anos de experiência em e-commerce. Eu comecei minha carreira lá na Americanas.com há muitos anos atrás. Tive uma breve passagem pela Whirlpool, que é a Brastemp e a Consul, né? Depois eu tive 8 anos de Cenova. Cenova, ela foi no momento que eu entrei nela, ela era a startup do pontofrio.com, foi o momento que a operação do Ponto Frio separou o online do físico, e aí eu devo ter sido a funcionária 20 a entrar na companhia, não tinha nem CNPJ, eu era da área comercial, eu fui por muitos anos área comercial,
E aí, depois de um ano, a empresa foi comprada pelo Grupo Pão de Açúcar. Foi quando eu vim transferida para São Paulo. No mesmo ano ou no ano seguinte, a gente teve uma fusão com as Casas Bahia. Então, foi criada a Cenova, que era a empresa de e-commerce do Grupo Pão de Açúcar para categorias não alimentares. E eu cuidava de algumas categorias, comercialmente falando. E durante esses 8 anos que eu fiquei na Cenova, eu digo que eu passei por umas 5 empresas, porque depois de ser uma startup, a gente ser comprado, depois passar por uma fusão, a gente passou a atuar em sinergia com o varejo físico, né? Então, com todos os desafios e oportunidades da omnicanalidade. Depois a gente teve uma troca de controlador, saindo do Abílio Diniz para o Grupo Casino, que é um grupo francês. Uhum. Depois disso, a gente fez um IPO na Nasdaq, e virou uma multinacional, então tinha Cenova Brasil, Cenova França, Cenova Tailândia, e depois disso a gente teve uma fusão com a Via Varejo, que hoje é Casas Bahia de volta. Então, digo que eu passei por umas 5, 6 empresas ao longo desses 8 anos, sobrevivi a esse tempo todo, cresci, era um e-commerce varejo, né? Saí de lá, fui para o Mercado Livre, fiquei quase 8 anos no Mercado Livre e numa jornada um pouco parecida com a da Cenova, eu entrei para cuidar de uma categoria em vendas, né? Aos poucos eu fui agregando novas verticais, novas categorias ao meu portfólio, até virar diretora de vendas, depois diretora sênior, depois vice-presidente responsável pelo marketplace do Mercado Livre. Então, fiquei lá quase 8 anos, né? E aí eu quase totalizo esses 20 anos de e-commerce, quase metade deles em varejo, a outra metade em uma empresa de tecnologia. E depois desse tempo, eu topo esse desafio super interessante, super estimulante, que é mudar de segmento para o segmento de streaming, de mídia, né, para uma empresa brasileira de capital fechado. Então, uma mudança de segmento, 1000 mudanças de segmento. Uma empresa legada, eu tava acostumada a estar em empresas disruptoras, né? Uhum. Eu venho para uma empresa legada, para um desafio muito legal, né? Como eu comentei com você, eu toco hoje o Globoplay, sou responsável por ele, mas para todos os produtos digitais da Globo, que são o Globoplay, os canais por assinatura, e aqui eu estou falando de GE TV, Sport TV, Premiere, Telecine, todos os canais, tem outros canais, né? Então, todo o portfólio de canais e toda a parte de publishing, que é G1, GE, G-Show, Globo.com, agora a Globopop, eu cuido para todos os produtos digitais, eu cuido do marketing, eu cuido de inteligência e governança, que é uma área de analytics, e eu cuido também da parte de experiência de meios de pagamento, prevenção à fraude, atendimento ao cliente. Então, tenho hoje um pouco de tudo, né? Globoplay verticalmente e outros negócios de forma transversal. Pouquíssima responsabilidade nas suas mãos. Tá divertido. Brincadeiras à parte, que desafio, né? Um desafio, como você falou, é muito diferente, mas ao mesmo tempo eu imagino como a tua experiência, principalmente, né, do e-commerce, é complementar aqui, né? Porque, na verdade, o vídeo, ele passa a ser também a venda do conteúdo. Então, eu acho que traz muito valor essa tua experiência, né? Adicionada aqui à área de streaming, especificamente, falando, né? Do Globoplay. Assim, sem dúvida, os fundamentos, no final das contas, eles não mudam tanto, né? Quando você fala que você está centrada no usuário, né? Que você precisa fazer uma venda para aquele usuário e você precisa que aquele usuário se engaje com você, seja através de um e-commerce, seja através de um streaming, os fundamentos eles não mudam tanto. Gestão de resultados, gestão de pessoas, gestão de mudança, você acaba conseguindo aproveitar muito de um ambiente também muito competitivo. No streaming a gente joga a Premier League, né? Assim, eu não tenho concorrente pequeno, né? E quando eu vou pro e-commerce também não, né? O Mercado Livre é uma empresa latina, né, argentina, que briga com Amazon, Shopee, Shein, gigantes globais, né? Então, assim, eu saio de um ambiente muito competitivo para um outro ambiente muito competitivo, então tem alguns fundamentos que permanecem iguais. Agora, uma oportunidade, uma das coisas mais encantadoras, eu acho, mais divertidas da minha jornada na Globo, tem sido a curva de aprendizado, né? Então, você aprender sobre conteúdo, né? Você aprender sobre vídeo, você aprender sobre tecnologia inserida dentro desse ambiente, né? A maneira como o usuário
interage com a plataforma, como ele escolhe, o que faz ele ficar, o que faz ele sair, é super interessante. Então a essência é a mesma, mas obviamente que tem suas particularidades. Super tem. Sim, Acho que sim. fundamentos se conectam, mas muitas particularidades. Que bacana. E o que você acredita que foi essencial para você chegar ao cargo que ocupa hoje? O que eu acredito que foi essencial? Eu sou muito movida por impacto. Eu me divirto muito na jornada de grandes entregas, né? De entrega de resultado, de contar uma história consistente ao longo do tempo. Eu sempre fiquei bastante tempo nas empresas por onde eu passei, né? As últimas eu passei quase 8 anos. Então, poder ter uma jornada de desenvolvimento de negócio de alto impacto é uma das coisas que me motivam. E isso viabiliza, né? Crescimento, ampliação de escopo, conexão com outras oportunidades, né? Quanto mais você desbloqueia problemas, quanto mais você resolve desafios, mais você desbloqueia novas oportunidades. Então, eu acho que passa um pouco por essa motivação. Eu acredito muito que as coisas que você consegue ter grande capacidade de impacto quanto mais eficiente você for na forma coletiva, né? O coletivo, para mim, ele tem um impacto muito maior do que o impacto individual. Então, sempre acreditei que fazer junto, a gente faz muito mais, por mais tempo, mais longe, de forma mais consistente. Então, acho que isso também é uma das coisas que me ajudou. Que bacana. E é isso, né? De 8 em 8 anos aí, você está construindo sua história dentro dessas grandes empresas, né? Isso tem, com certeza, muito valor. Existe alguma história, um momento da sua carreira que te marcou profundamente e ajudou a mudar essa sua visão profissional? O Meli foi minha última maior experiência lá, né? Eu entrei bem mais júnior e tive uma oportunidade de ascensão rápida. Então, o Mercado Livre, acho que ele moldou bastante do meu jeito de trabalhar hoje, da cultura de trabalho que eu acredito, né? Por todas as etapas, eu entrei no Mercado Livre em 2016, 2017. Era um outro mercado, né? O Mercado Livre era percebido como uma plataforma de produtos usados. Sim. Enfim, era uma outra percepção do usuário em relação ao Mercado Livre, né? É difícil quem conhece hoje o Mercado Livre imaginar que um dia ele foi entendido como ele já foi um dia, né? E participar dessa transformação não só me desenvolveu muito, eu tive a oportunidade de aprender muito, tá dentro de um ambiente também que as decisões elas não são tão diretivas, você não sabe como resolver os problemas e você tem que encontrar caminhos junto com as pessoas, também foi um aprendizado super interessante que permeou toda a minha jornada no Meli, né? Eu saí de um ambiente de gestão diretiva, né? Então eu tinha respostas para o que precisava ser feito, para um modelo de construção de soluções, coletivamente falando, né? Isso também moldou muito a forma como eu me tornei, muita velocidade, né? Muita velocidade de entrega, fazer junto, da forma colaborativa. Então, eu diria que hoje o Mercado Livre foi um grande transformador, assim, da minha carreira. E aqui na Globo eu tô tendo mais uma nova oportunidade de aprender de forma muito profunda, né? Sobre legado, sobre mobilização de massa, né? A potência da Globo, a potência da Globo você não encontra um paralelo de forma muito fácil, não né? Sobre as histórias que a gente conta, o poder de mobilização da mobilização da sociedade, de construção de tendências. É um negócio muito gigantesco. Então, eu tô tendo uma oportunidade de aprender muito com modelos mentais muito diferentes, né? Você vai para um modelo mental legado, ele é muito diferente de um modelo mental de tecnologia. Você vai para um modelo mental artístico, imagina, né? Assim, eu venho de um ambiente de engenheiros. Então, sim, tá sendo realmente uma jornada muito divertida e de transformação também. Que bacana. Você tá há quanto tempo na Globo? 1 ano e meio, mais ou menos. Um ano e meio. Houve algum momento você sentiu que você precisou se reinventar profissionalmente para acompanhar principalmente as mudanças da indústria? Eu acho que dentro dessa tua jornada, talvez do Mercado Livre, que você falou que você veio que você começou da época onde o Mercado Livre era uma empresa de troca, né, e de venda de aparelhos usados até chegar ao que é hoje.
Como é que você vê isso? Eu acho que essa é uma musculatura que eu aprendi antes até, né? Eu te falei das diversas etapas que eu passei na Cenova, na empresa Bom, Cenova. isso traz uma experiência, É, né, impressionante. e no Mercado Livre, lá tem um princípio cultural que se chama beta contínuo. Isso quer dizer que a gente está eternamente em modo beta, né? Você nunca vira um produto acabado, você está Olha que sempre legal. em modo beta. E esse é um princípio cultural que para mim fez tanto sentido. Eu já acreditava naquilo, eu acho que ele conseguiu conceitualizar, Uhum. né, esse entendimento de que, na verdade, a transformação ela é permanente e ela, às vezes, ela é fruto da nossa decisão, às vezes ela é fruto do contexto, mas a verdade é que a gente está sempre em transformação. Eu vivi isso antes, vivi isso ao longo do Mercado Livre, né? A transformação, sob o ponto de vista do usuário do Mercado Livre, ela também se deu por dentro, né? E agora eu estou numa outra nova transformação, né? Eu sou um outro bicho dentro da Globo e, e tô, né? E tô adorando conhecer, entender e virar a parte da Globo também como A uma gente se pessoa. mexe, se adapta de acordo É. com o novo desafio, né? Então, Isso que é bacana. exatamente, então eu não diria que são transformações que eu tive que fazer. Claro que tem momentos que exigem mais, na vida pessoal, inclusive talvez maternidade tenha sido o maior de todos para mim, mais do que profissionalmente, mais do que outras Isso experiências é legal profissionais. falar, Eu acho que a claro. maternidade talvez tenha sido o evento mais transformador da minha vida, mas eu acho que a transformação, você pode ter uma aceleração, menos aceleração, mas ela é permanente, né? Com certeza. E agora falando um pouco sobre TV 3.0, streaming, a transformação da indústria, um pouco mais sobre o mercado, né? Muito se fala de TV 3.0, tô sabendo que tá para chegar, tá para lançar finalmente, e é o próximo grande passo, né, da televisão. Na prática, como você explica essa transformação para quem está acompanhando aqui o mercado? Ela é uma transformação super positiva para todo o mercado, na verdade, né? A TV 3.0 ela vai dar a oportunidade das pessoas acessarem muito mais facilmente as TVs abertas, né? Uhum. Então, o mercado ele foi mudando e e hoje, principalmente nas TVs conectadas, você chegar até uma TV aberta te demanda um determinado esforço, né? E a TV 3.0, ela vai habilitar esse acesso de uma maneira muito mais simples. Então, eu acho que esse é um primeiro grande ganho, né, para todos. Seja para o usuário final, que tem vontade de assistir e às vezes não tem um movimento tão óbvio. Seja para o mercado publicitário, que você passa a ter mais gente, né, acessando aquele canal que já tem uma potência muito grande, e seja para nós, né, da Globo, que vamos ter mais um acesso para a TV Globo. Além disso, a TV, a TV 3.0, ela vai dar a oportunidade de segmentação. Então, durante a programação, a gente vai ter a oportunidade de fazer publicidade segmentada, assim como o streaming já permite. Essa vai ser uma capability existente do streaming que vai poder ser migrada para a TV broadcast, né? Tem um grande valor. Tem um enorme valor. E vai também desbloquear a possibilidade de interação, né? Via controle remoto, você conseguir ter algumas interações. A gente teve testes, por exemplo, Testes não, né? A gente teve efetivamente acontecendo a votação do BBB através de controle remoto, né? Assistindo a TV e votando. Então, isso habilita várias possibilidades, seja de interação, seja de publicidade. E vem como benefício não só para a empresa o mercado em si, né, e o mercado publicitário, mas também para o usuário final, né? Sem dúvida. Ele sem tem dúvida. esse acesso mais fácil ao conteúdo e mais rápido também. O acesso mais fácil ao conteúdo, uma publicidade mais com mais afinidade àquilo que ele gosta, né? E mais uma possibilidade de interagir com os conteúdos também. E o Globoplay, falando um pouco agora sobre o Globoplay, teve um papel muito importante na transformação digital da Globo, mas eu diria que do país até. Como você enxerga essa evolução da plataforma dentro do ecossistema e essa evolução continua? Continua, beta contínuo eterno, né? O Globoplay, ele é uma iniciativa da Globo de muito sucesso, né? Você é parte disso, você é parte dessa história, né? Você fez o Globoplay, ajudou nessa jornada. O Globoplay é uma plataforma que vem muito bem, vem crescendo muito bem, acabou de completar 10 anos, ainda é uma criança, né? Essa unidade de negócios.
E ela já passou por várias fases, né? Ela já foi uma TV everywhere, que ela era só a TV Globo onde o usuário estivesse. Depois a gente foi para um modelo só de streaming on demand, né? Então só conteúdo on demand. Depois a gente começou a juntar canais por assinatura ali dentro da plataforma, depois TV Globo. E hoje o Globoplay se propõe a ser o marketplace de todo o conteúdo Globo. Então tudo que existe na Globo, sejam outros produtos, né, TV Globo, canais por assinatura, sejam originais Globoplay ou produtos licenciados, conteúdos licenciados, tudo isso você encontra no Globoplay, seja no linear, seja em on demand. Então essa é a nova missão do Globoplay, já passou por várias. Em termos de usabilidade também, a gente já passou por várias etapas e estamos muito longe de ter terminado esse produto. Acho que esse produto não acaba. A gente teve agora o lançamento de novelas verticais, né? As nossas novelinhas, o mercado de novelas verticais vem crescendo. Então, a gente tem transformado o produto à medida que a gente encontra oportunidades ou à medida que o contexto muda também. Então, a gente está super satisfeito. Os números são espetaculares, são 10 anos de Globoplay. No ano passado a gente entregou o primeiro ano de break-even do Globoplay, na verdade ligeiramente lucro. No ano passado, a partir de agora, contribuição positiva efetiva. E você já estava, né? Eu já estava. Ótimo. A gente vem crescendo mais de 30% na base de assinantes, a gente bateu 30 milhões de usuários mensais, então é uma plataforma que vem muito bem, mas a gente tem certeza absoluta que tem muito para crescer ainda, então é uma das iniciativas mais estratégicas da Globo, sem dúvida. E em termos de desafios, quais são os maiores desafios da indústria nesse momento de convergência, né? O broadcast, o streaming, tecnologia, as operadoras, como é que você vê isso? Olha, eu acho que a convergência, se você pensar que o Globoplay ele se propõe a integrar tudo, no final das contas a gente é uma belíssima solução, seja para o ecossistema, seja para as operadoras, porque as operadoras oferecem o Globoplay também, e seja para o usuário, que ele tem a opção que ele preferir para ele assistir. Eu acho que os maiores desafios, eles seguem nos fundamentos do streaming efetivamente, que são como é que eu consigo criar as melhores histórias, né? O negócio de conteúdo é um negócio de risco, você tem muito investimento na frente e e depois você conta com uma performance daquele conteúdo. Sim. E tem um desafio tecnológico, né? Toda a evolução é uma grande corrida, né, o desafio tecnológico. A gente joga a Premier League, então a gente tem grandes players nesse mercado, muito investimento em tecnologia, muito investimento em inteligência artificial, e como é que a gente também joga esse jogo, é o que a gente tem feito, mas eu acho que os desafios estão aí, né, tem um mercado em consolidação, né, tem um contexto de mercado bastante movimentado, então eu veria mais atenção a isso do que, eventualmente, a essa integração interna. Acho que isso está bem resolvido. Eu do lado de fora, conhecendo um pouco, né, da história e da estrutura e acompanhando o Globoplay aí desde o início, entendo que ele é quase como um conector, né, de todas essas pontes do mercado. E para o usuário, com toda certeza, porque é um único lugar onde ele tem acesso A tudo. a todo o conteúdo Globo e conteúdo que não necessariamente é da Globo, mas é parceira da Globo, enfim, algum projeto especial. Uhum. Então, com certeza, né, talvez um conector de todas essas pontes aí do mercado. Exatamente. E olhando para o mercado brasileiro, quais as oportunidades você acredita que ainda estão surgindo nesse novo cenário? De streaming mesmo. De streaming. De streaming. O mercado brasileiro não dá para dizer que ele já seja um mercado maduro, né, em streaming. E à medida que avançam, né, as opções de planos baratos, né, com anúncios, você vai democratizando o acesso ao streaming. A gente já passou por uma fase muito importante, né, de penetração da banda larga, de penetração do 4G, e hoje em dia eu vejo que a gente só aumenta a base de usuários, né, é um mercado de talvez 25 milhões de lares, mais ou menos, né, é a nossa estimativa de lares que tem streaming. Isso é um produto para o lar, não exatamente para uma pessoa, e a gente tem bastante espaço ainda, a gente entende, para poder crescer. Bacana. E agora falando um pouco sobre bastidores, inovação e o mercado.
você trabalha numa empresa gigantesca. Uhum. E isso significa acompanhar as mudanças de forma muito rápida. O que mais te surpreende nessa evolução do mercado? O que mais me surpreende? Você sabe, uma coisa que me surpreende é o mercado de streaming, ele pendulou para o contrário do que seria a mídia tradicional, né? Então, é Hum. 100% VOD, é 100% sem anúncios, né? E agora você vê as coisas se aproximando, né? Então, o Globoplay, ele tem como uma fortaleza o ao vivo, que sempre foi uma fortaleza das TVs, né? Uhum. E você vê o mercado de streaming se aproximando do ao vivo. Sempre foi, durante muito tempo, a proposta de valor ela foi centrada em não ter anúncio, né? E agora todas as plataformas vindo para anúncio. Então, uma das coisas que me surpreende, talvez por ser relativamente nova nesse segmento, é como não existem verdades absolutas, né? Em algum momento o valor foi esse e à medida que o tempo vai passando, as coisas as coisas se encontram. Quando eu estava no e-commerce, durante muito tempo existia uma previsões apocalípticas de que o e-commerce ia matar o varejo físico, né? E aqui eu acho que também já houve esse momento, Com né? De que o certeza. streaming vai matar a TV. E, na verdade, o streaming está vindo encontrar a fortaleza da TV e a TV ficando disponível dentro do streaming VOD ou em qualquer lugar que o usuário esteja. Então, uma coisa que me surpreende é que os movimentos, eles não são numa única direção, né? Ele vai, ele volta e Não, você está certíssimo. Eu compartilho da sua opinião porque eu sempre falo, nunca diga não Uhum. nesse mercado, porque um dia nós somos concorrentes, amanhã nós viramos parceiros, depois de amanhã você é meu cliente, porque um precisa do outro ali, né? E eu lembro muito na minha época de LG, quando a gente lançou as Smart TVs no Brasil, eu falava com as emissoras e eles olhavam para mim do tipo, você está lançando um produto para concorrer comigo? As operadoras até ontem tinham essa cabeça também, né? Eu acho que em pouco tempo tudo muda muito rápido. E acaba que o nosso mercado ele é muito pequeno e um precisa do outro. Então é isso, ao mesmo tempo que hoje tô na mesa com um concorrente, amanhã ele pode ser meu parceiro e a gente encontrar um projeto e trabalhar juntos. Eu acho que é muito, muito disso que você fala, né? Porque o streaming ele era visto como um concorrente da TV aberta até então e hoje ele é complementar ou até parte, né, da estratégia principal. Exato. Se eu fizer um paralelo com o mercado de e-commerce, isso já é bem mais maduro, né? Mas talvez isso tenha a ver com momentos de exclusividade quase desse mercado, né? O e-commerce, ele, em algum momento, o varejo físico e o e-commerce, tinha um ponto de tensão ali, mas as coisas se fundiram, né? Então, o varejo físico vende online, vende nos marketplaces, né? E que também virou um comprador e vendedor de produtos, e eu acho que boa parte desse momento, né, de falar você vai virar um concorrente meu, é pela pouca quantidade de concorrentes que existiam mesmo dentro do mercado de mídia, né? Sim. Agora, num cenário de enorme oferta de mídia, o que muda o jogo é a relevância daquilo que você oferece, né? A relevância do seu conteúdo e o nível de experiência que você oferece. Né? E aí, falando de comportamento e audiência, quais as mudanças mais chamaram sua atenção, assim, nos últimos anos, em relação a essa transformação do lado do usuário? Do lado do usuário, eu acho que é um usuário que, primeiro, se adaptou à publicidade, né? Antes, enquanto o mercado ele era quase que exclusivo, sem publicidade, né? Não ter publicidade era era um dos benefícios de pagar uma assinatura. A partir do momento, então, nesse contexto, você oferecer publicidade podia ser um atrito, né, não desejado, né, um atrito que as pessoas talvez não esperassem. Tem uma transformação grande, né? E de novo a gente voltando, o streaming se aproximando da TV, né? A TV que sempre teve publicidade, todo mundo espera por isso. Hoje em dia a publicidade dentro do streaming é uma coisa normal. A maior parte de todos os streamings tem a sua maior base em planos com anúncios. Sim. Então, o que era um problema deixou de ser. E eu vejo todos. Acho que uma outra grande mudança que aconteceu é essa migração para o ao vivo, né? Muita gente querendo investir no ao vivo, entendendo o valor que ele tem. Sim. E aí, em relação à publicidade, né, uma curiosidade minha em relação à tua visão,
Você acha que o usuário ai, eu odeio essa palavra usuário, né? Cliente. Mas o cliente, enfim, o usuário final, ele já se adaptou, ele já aceitou a publicidade como um pre-roll, como um mid-roll, ou você acha que ainda precisa de transformação nessa linha, para que seja algo cada vez mais sutil? Ele se acostumou, né? Ele tem a opção de não ter, ele opta por ter. Eu acho que existe sim, e eternamente vai existir a oportunidade de ser melhor, de ser talvez menos friccionante em alguma instância, mas acompanhando inclusive as pesquisas de NPS, né, o nível de incômodo que algum dia já foi relatado sobre a publicidade, hoje em dia praticamente não aparece. Então eu vejo uma adaptação importante, a diferença dos preços dos planos, ela existe uma diferença, mas ela não é tão grande, e as pessoas ainda assim optam por pagar menos e conviver com a publicidade. E aí não tô falando só de Globoplay, tô falando de todos os streamings que têm a sua maior base nos planos com publicidade. Então, eu diria Porque, que sim. exato, na conta do brasileiro, é muito mais interessante você ter paciência, assistir uma publicidade e que seja uma publicidade cada vez mais envolvente com conteúdo, né? Mais hipersegmentada, mais gostosa ali, e conseguir fazer parte de diferentes players, né? De diferentes streamings, do que focar somente em um. Enfim, depende muito, né, do que ele entende como necessidade para ele, mas obviamente que é uma forma de conseguir encaixar diferentes players no bolso dele. Eventualmente você consegue ter 3 assinaturas com anúncio pelo preço de 2 sem anúncio, né? E aí, falando um pouco agora sobre mulher, liderança, futuro, que é um dos pontos importantes aqui também pra gente e da nossa audiência feminina. Como é que foi construir sua liderança em um mercado historicamente técnico e estratégico? Você sabe, eu sempre fui um pouco distraída para temas de ser mulher ou estar entre homens. Eu de verdade sempre me entendi como uma pessoa e as outras pessoas como pessoas, né? E nunca me senti diferente de ninguém em termos de capacidade. Então, as coisas que aconteceram, né, dentro de ambientes que eventualmente que tenham acontecido dentro de ambientes muito masculinos, ou meio passaram batidas sem eu perceber, ou tinham que ser muito evidentes para que eu pudesse olhar para elas, né? Eu nunca prestei muita atenção e eu acho que isso facilitou bastante a minha vida, sabe? Não me sentir diferente. Apesar de ter muita consciência de ser, né, acho que me ajudou muito durante um tempo. A maternidade, ela foi um marco que aí eu entendi, eu sou mulher mesmo, assim, eu não sou uma pessoa, eu sou uma mulher, né, ser mãe muda muito pelo menos para quem tinha uma autopercepção de ser igual, muda muito essa percepção depois disso, talvez isso tenha me ajudado a conseguir refinar um pouco mais o olhar, né, para esse tipo de coisa. Mas ainda assim, eu foco naquilo que eu controlo, entendeu? O que eu controlo são as minhas entregas, é o que está ao meu alcance, e o que eu não controlo, eu não deveria me distrair com isso. Maravilhosa, pragmática, e é isso. Agora, falando um pouco sobre maternidade, né? Você acha que Júlia, antes de ser mãe, e Júlia, depois de ser mãe, o que mudou? Qual é o impacto que você entende na sua carreira? Total. Na sua pergunta sobre o que foi mais transformador na minha carreira, foi ser mãe. Mais do que qualquer outra experiência que eu tenha tido, né? Desde a gravidez, né? Desde o momento que você sai, você fala, eu vou sair, o que vai acontecer, né? Com a minha cadeira, comigo quando eu voltar, né? E deu tudo certo, mas não tem como você passar por essa fase sem uma grande angústia, né? Com certeza. E a maternidade, ela é muito brutal em termos de transformação mesmo, né? Eu sempre fico pensando, gente, é tão extraordinário, é tão comum. Eu sempre pensava isso quando Todas as mulheres conseguem, as mulheres, como? Todo mundo passa por isso, é tão extraordinário, né? Eu acho que te aterriza, principalmente para quem trabalha dentro de um ambiente corporativo, acho que a gente exercita o pragmatismo todos os dias, né? E as coisas são muito simples, o pensamento é muito linear, né? Você é sempre muito objetivo, qual é o problema, como eu resolvo, qual é o output disso. E tô falando da minha experiência, né? A gravidez e a maternidade,
eles me mostraram que não existe isso quando você lida com uma criança. Você tem que sentir, você tem que se permitir não ter controle, né? É a parte mais difícil, É a né? parte mais difícil, você tem que entender que o outro é outro, né? Você não direciona, você direciona, mas assim, até certo ponto, né? E a gente sente muito dentro né, nessa fase. Eu experimentei sentir muito mais depois da maternidade do que eu sentia antes, senti de maneira ampla mesmo. E isso me tornou, eu acho que uma pessoa muito mais empática. Né, acho que em primeiro lugar, eu acho que eu me tornei uma pessoa ainda mais produtiva, porque hoje eu sou muito mais intencional no meu tempo, né? Eu tenho um compromisso que ele é inegociável dentro da minha casa. É a priorização. Se a gente não prioriza, a gente não dá conta de tudo, Exato. né? Então agora a minha priorização ela é muito mais intencional do que antes. Então, portanto, eu me tornei mais produtiva. Eu acho que eu me tornei uma pessoa muito mais empática também. Porque antes de você ser mãe, você pratica a sua empatia pela referência que você tem, né? Mas depois que você é mãe, você entende o que é de verdade exaustão. O que é de verdade você ter uma dificuldade em casa de saúde, né? Você não ter um apoio no momento que você precisa. Eu acho que eu sinceramente me sinto uma líder muito melhor do que eu era antes. Muito melhor, assim. Eu consigo olhar para as pessoas de uma maneira muito mais empática, enxergar muito mais indivíduos que sentem, que têm problemas em casa, porque eu tenho os meus também, né? Você passa meses sem dormir, né? Como é que você trabalhar nesse nível de esgotamento? Então, eu já não tô mais nessa fase, minha filha tem 5 anos, mas, assim, é uma transformação que você sai outra pessoa, né? Não, e é isso, para um cargo de liderança como o seu, né? Essa empatia com o time. Sim. E entender a qual momento, quem tá passando por isso, quem tá passando por aquilo, isso faz toda a diferença, né? Porque isso muda ali o momento de todo mundo, né, a produtividade, tem todo um impacto. Você sabe, até um outro ponto que pra mim é interessante, agora que a minha filha tá numa fase mais velha, a forma de liderar, de alguma maneira, você também aprende educando. E eu tenho zero estilo maternal como líder, tá? Eu não sou nem um pouco maternal, eu tenho outro estilo. Mas, assim, a gente aprende muito com a criança, né? O que funciona, como falar, como que ela te escuta, né? Não é porque você tá falando que a pessoa tá te escutando, né? Então, até esse exercício, você refina, você volta mais treinada, né, em termos de porque olhar. você aprende a olhar o outro como indivíduo. Então, assim, são estilos de pessoas diferentes. Como é que eu vou falar para essa pessoa entender a minha linguagem, a minha mensagem, né? Com de forma que ela certeza. saia engajada e não simplesmente Exato. direcionada, né? Exato. E você tem alguma mulher que você admire ou que tenha sido uma mulher importante daí dentro desses anos seus de carreira que você queira? Eu tive pouquíssimas chefes mulheres. Olha. Pouquíssimas. Eu tive uma, na verdade. Uma única, eu tenho uma admiração por ela. Cris Farjalá, tá na meta hoje. Eu passei por várias mulheres inspiradoras. Eu gosto muito da Cris Junqueira. Eu acompanho ela de perto. Que é uma das fundadoras do Nubank, né? Eu acho que ela tem bons conceitos, assim, excelentes conceitos de gestão, gosto muito dela. Ao longo da minha carreira, eu tive a oportunidade de ter pares muito interessantes, mulheres muito potentes. No Mercado Livre, especialmente, eu tive várias, mas somos poucas, né? Em alta liderança, somos poucas. Somos poucas. E conta um pouco sobre a estrutura, né, daí da tua carreira, não especificamente da Globo, mas você atuou com mulheres em posição de liderança nesses últimos anos? Como é que hoje a tua área, por exemplo, está distribuída? Atuei sim. Eu acho que quanto mais pra cima, menos mulheres de maneira geral, né? Mas no meu nível tinha, assim, no Meli eu tinha algumas pares mulheres do mesmo nível que eu tava, né? Mas ainda assim não era a maioria. Hoje, na Globo, por exemplo, eu tenho no meu time
mais top management, assim, se eu fosse pegar senior manager pra cima, eu devo ter uns 70% de mulheres ou mais nessa posição. Ai, que número lindo! É um número lindo. E você Vamos sabe, compartilhar, ele sim. não é um número totalmente intencional. É simplesmente as vagas são abertas, a gente fecha pela melhor opção, né, para aquele perfil, para aquele contexto. E na linha de eu achar que ser mãe me ajudou, eu acho que você cria um ambiente muito bom. Você acaba criando um ambiente muito favorável para outras mulheres, né? Primeiro que elas acreditam, né, que é possível. Segundo, porque é um ambiente que a gente compartilha de eventualmente dores muito parecidas, né, e dificuldades e tal. Então, eu vejo a Globo fazendo um movimento importante. Se você olhar o C-Level da Globo, hoje ele tem mulheres dentro dessa posição. Acho que é um movimento. Assim, eu olhando, né, o papo aqui que eu tenho contra as mulheres também, eu vejo que antigamente existia, talvez até hoje exista ainda, não sei, eu não sinto tanto isso, mas existia sempre uma competição entre mulheres, né? Uhum. Em relação a tudo na vida, acho que a gente foi criado, né, educada dessa forma, mas atualmente eu entendo muito mais como empatia. Eu acho que o jogo virou, assim, trabalhar hoje, mulher com mulher, um time de mulheres, eu acho que traz muito mais força, justamente por isso, né, pra gente entender o que a outra tá vivendo, por a gente substituir esse papel, eu acho que virou uma questão de não mais competição, né, uma coisa de empatia, então é gostoso trabalhar entre mulheres. Antigamente tinha uma coisa meio de concorrência. Bom, falando agora sobre o futuro de TV e da experiência de conteúdo, quando você olha para o futuro da televisão e do streaming, o que mais te anima? Olha, me anima, muitas coisas me animam, tá? Eu acho que me anima muito as oportunidades de formato que isso pode vir a trazer para o usuário, né? Se você pensa que todas as plataformas elas querem ser cada vez mais presentes na vida daquele usuário, né? Que soluções a gente é capaz de trazer a partir disso? Que tipo de conteúdo, que potência de conteúdo a gente é capaz de trazer? Então, a gente acabou de lançar novelas verticais, né? Conteúdos verticais. E foi um enorme sucesso em todos os KPIs, em todas as métricas que a gente se propôs que a gente se definiu como sucesso, foi um grande sucesso. E, né, no conceito do beta contínuo, a gente não para por aqui. Então, quando a gente olha para hiperpersonalização, né, dos conteúdos, somado a formatos e capacidade de criação de histórias, né, com tudo que está sendo feito de IA, eu vejo os streamings indo por um caminho de ampliação mesmo, de atuação, né? Eu acho que esse é o caminho e de consolidação, né? Você vê indústrias se consolidando pela importância dos IPs, né? Da capacidade criativa e da importância dos IPs. Então, eu acho que é uma junção importante de usabilidade excepcional, né? Para vários casos de uso, vários momentos de uso do usuário, com histórias potentes. Eu acho que se tem uma coisa que não muda quando todo muda, são as histórias potentes, né? E aí a tecnologia atrelada a isso, disso, claro. E em relação a AI, qual o momento de vocês dentro da Globo? Vocês estão, imagino eu, que já utilizando bastante AI. Tem algum segmento, alguma área que hoje vocês acreditam que a AI seja mais relevante? Vocês estão em momento de teste ou já tem algo que se prova, que faz sentido, alguma alteração, enfim, de substituição? A Globo, ela tem uma atuação voltada para eficiências, né, como todas as empresas, mas a gente é uma indústria criativa, então tem bastante IA também aplicada na parte de toda a cadeia de criação, tem bastante IA aplicada. A gente já vem encontrando resultados, né, nas duas frentes, em experiência do usuário, claramente encontrando bastante eficiência em processos, e um ganho de escala em personalização muito importante. São os lugares onde a gente tem mais encontrado resultado. Que bacana. E dados, né? Dados nos ajudam, com certeza. E olhando para a sua própria trajetória, o que ainda te move profissionalmente?
O que você quer construir daqui para frente? O que me move é fazer coisas grandes, sabe? Fazer coisas de grande impacto, de poder contar uma história, de poder ser útil. É isso que me move e eu vejo que hoje o Globoplay e todos os outros desafios que eu tenho, eles trazem essa oportunidade, né? Uma empresa de 10 anos, ela ainda é uma criança, né? E tudo que ela ainda falta para entrar na adolescência. Então, tudo que a gente tem para construir, né? Quando a gente olha o nosso roadmap e os nossos grandes sonhos pro Globoplay, a estrada é muito divertida e de altíssimo impacto, e isso me alimenta, isso super me alimenta. Que bacana. Júlia, a gente está chegando ao final, queria saber se você tem alguma mensagem para deixar, principalmente para as mulheres que nos assistem né, e que de alguma forma vão se inspirar com a sua história, então vou deixar aqui um espaço para você deixar uma mensagem final. Obrigada. Olha, eu acho que, né, existem segmentos de atuação mais masculina, mais feminina, mas eu acho que o ponto da gente realmente se perceber igual em capacidade e focar naquilo que a gente tem controle, eu acho que é uma boa fórmula de seguir, sabe? De subir, de olhar para o que a gente... de ter consciência daquilo que alimenta a nossa vontade de trabalhar, a nossa motivação, e focar no nosso, né? A gente controla o que a gente controla, e mais do que ser vocal sobre as coisas, o exemplo, ele tem muito poder, né? À medida que as posições vão se multiplicando com mulheres, a gente vai normalizando, isso deixa de ser um tema, Com né? certeza. Então eu acho que se eu pudesse dar uma dica que eu tenho certeza que me ajudou e que eu tenho certeza que pode ajudar outras mulheres que estejam trilhando um caminho de crescimento, de desenvolvimento, de impacto, é focar focar no que você controla, ter certeza que você é capaz, né? Não precisar estar pronta, perfeita, né? A gente não tem controle de tudo, acreditar no potencial e na capacidade e trabalhar, fazer o seu. É isso. Muito obrigada, foi um prazer estar contigo aqui hoje. Foi um prazer também. Aproveito para agradecer também a Crosshost, nossa parceira, que está aqui, enfim, com o estúdio, todo esse tempo com a gente. E é isso, até a próxima, muito obrigada.